Vascão da Gama é com você, Breno Monsef. Vamos lá, o Vasco sem jogar nesse meio de semana. A gente teve ontem a confirmação do empréstimo do Zé Gabriel lá pro time do Curitiba. Então, o Zé Gabriel deixando o Vasco até o fim do ano. Segue interesses de outros clubes por outros jogadores, os quais o Vasco quer liberar. O Serginho tem interesse do Criciúma, o Rossi segue com o interesse do Paysandu e o Galdames com o interesse do São Lourenço, mas ainda sem proposta, né? Serginho, Rossi e Galdames devem ser os próximos aí nessa fila de deixarem o Vasco, pelo menos por empréstimo, para dar uma aliviada na folha. Lembrando que também tem a possibilidade da proposta pelo Ryan, né, pelo grupo do John Textor, o atacante da base Ryan. Aí não seria no mesmo molde, né, de jogador liberado, seria uma negociação pesada, como a gente tem falado. Ao mesmo tempo que avançam as negociações para a contratação do zagueiro Maurício Lemos, o uruguaio, e o atacante Yuri César. O Vasco espera acertar tudo isso ao longo dessa semana. Outra informação importante, o Vasco prorrogou o contrato com a Capa, que é a atual fornecedora de material esportivo, até março do ano que vem. O contrato atual ia até o fim desse ano, né? E aí conseguiu a prorrogação por mais 3 meses, porque o Vasco ainda não conseguiu outro fornecedor. O Vasco e até a Capa também, eles não querem continuar com essa parceria. O Vasco ainda não conseguiu um outro fornecedor de material e aí prorrogou por pelo menos mais 3 meses o contrato com a Capa até março do ano que vem. Informação inicial dos colegas do Atenção Vascaínos. É o Vasco aí se mexendo, né? Negociando jogadores, trazendo outros. Eu gosto sempre de plagiar meu amigo Nazi, lá em Ipanema. Ele, quando tem cliente no bar dele incomodando, ele diz o seguinte: fulano, pega teu Uber e vai-te embora. Zé Gabriel e Praxedes, pega teu Uber e vai-te embora. É isso, Gabriel. A gente vem cobrando da diretoria do Vasco criatividade para se reforçar. A gente sabe que falta dinheiro em caixa, o Pedrinho tá tendo que se virar ali para manter as contas em dia. Como que você consegue, então, contratar com essas dificuldades? É liberando jogadores. O Zé Gabriel não vai fazer falta, o Praxedes não vai fazer falta, o Serginho que tá nessa lista não vai fazer falta, o Rossi não vai fazer falta, o Galdames não vai fazer falta. Então você libera esses jogadores, negocia, abre espaço na folha salarial para você poder contratar um zagueiro como o Maurício Lemos, que pode não ser o supra-sumo, pode não ser o melhor zagueiro do mundo, mas que no atual cenário ajudaria muito o Vasco, chegaria para ocupar um papel muito importante no sistema defensivo. Você libera espaço na folha e busca o Yuri César, que é um atacante que pode acrescentar um pouco mais, jogar pelos lados, dar um pouco mais de opção ao Rafael Paiva, que tem precisado disso principalmente no segundo tempo das partidas. Então é isso que o Pedrinho tinha que fazer, é isso que ele está fazendo, né? Não é tão simples. Tem que arranjar um clube interessado no jogador que você quer liberar. Isso o Vasco já conseguiu. E aí você começa a equilibrar um pouco mais o elenco para pensar em algo diferente no Campeonato Brasileiro, principalmente, e para pensar numa Copa do Brasil, onde você já está numa fase quartas de final. Dentro das dificuldades, dentro das limitações, parece que o Pedrinho está conseguindo se virar bem ao remodelar esse elenco. O Carlão tá aqui. Sinceramente, Praxedes, Rossi, Serginho, Zé Gabriel e Galdames, quanto o Vasco economizaria? E são tão bons que só o grande Praxedes foi pra Série A, o restante tudo Série B. Por aí você vê o combo. É isso, cara. São jogadores que estão desvalorizados para o Vasco, mas você consegue alocar em alguma parte do mercado. E aí você abre espaço na folha. O Hugo Almeida tá aqui. Azevedo, até que enfim o Praxedes saiu, hein? Ninguém aguentava mais. O próximo tem que ser o Galdames. É complicado, né, cara? Porque de fato alguns jogadores não encaixaram, também já tá, né? Ali mais ou menos em negociação com o futebol chileno. Outro jogador que deve sair daqui a pouco. O Rica tá por aqui. Alguma notícia das condições do Verratti? Saudações Cruz-Maltinas. O Verratti tá bem, não tá? Bem, não me lembro dele ter saído lesionado no jogo, não. Eu acho que ele, na verdade, eu sei que ele sentiu um desconforto. É verdade, ele sentiu um desconforto. Eu não sei como é que foi o desdobramento disso, mas se a gente não teve informação até agora, é sinal de que não tem nada grave com o Verratti, não. Temos informações do Vasco do treino de hoje, assim. O Vasco tá sofrendo, Vitor Costa, com a parte física. A gente viu a questão do Lucas Piton, que a gente vem acompanhando, né, já nos últimos jogos. Assim, Vitor Luiz acabou até fazendo gol no jogo e tal, mas o Lucas Piton é o titular da posição. O Verratti também saiu, porque o Verratti é um cara que sempre joga os 90 minutos. Raramente ele é substituído. O Rafael Paiva revelou que o Verratti pediu pra sair no sábado, no clássico com o Fluminense, pela questão física, ele não estava aguentando. E aí, essa semana livre veio a calhar pro Vasco pra fazer a recuperação física. O Verratti tá com um calendário especial, inclusive, pro jogo de domingo contra o Criciúma, ele pode até ser poupado. O Verratti pode até não jogar o jogo de domingo contra o Criciúma, jogo fora de casa pelo Campeonato Brasileiro.
E aí teria outra possibilidade, né? No ataque do Vasco teria que mexer no time o técnico Rafael Paiva. O Piton também tá fazendo treinos em separado, de recuperação física, e o Maicon também. Então, assim, são 3 jogadores titulares que preocupam na parte física. O zagueiro Maicon, o lateral esquerdo Lucas Piton e o atacante Pablo Verratti. Desses 3, para domingo, a gente pode ainda ter a ausência do Verratti, ter poupado, fazer uns treinos em separado, específicos, para dar uma aprimorada, uma descansada também, né? Eu não vou dizer uma relaxada na parte física, mas assim, uma aprimorada, né? Um regenerativo, um pouco mais específico para a situação do Verratti. Lembrando que o Verratti é um cara já na reta final da carreira, não é um cara em fim de carreira, mas ele já está na reta final, 35 anos de idade, né? Tá se encaminhando para a parte final da carreira, o atacante Pablo Verratti. Felipe Coutinho e Alex Teixeira seguem entregues ao departamento médico, também fazendo aí recuperações específicas. Desses 3, Maicon, Piton e Verratti, eu fico mais preocupado com a possível ausência do Verratti. Certamente. Beleza, é o Criciúma, mas enfim, o Criciúma tá ali brigando também, naquela parte da tabela, não deixa de ser um adversário em potencial pro Vasco, né? Então... Quanto foi o jogo de ida, Vasco-Criciúma? Não lembro desse jogo, não. Foi em Então São Januário. não pode menosprezar o Criciúma. Foi em São Januário. Mas o Verratti, como ele... Assim, quando o Rafael Paiva falou sobre isso, né, que ele pediu pra sair ali com 32 minutos, é uma situação preocupante, porque o Verratti sempre quer ficar, mesmo cansado, a gente sempre vê ele em campo. Preocupante, mas não é brigando. surpreendente, né, Breno? Não é porque ele tem jogado direto. Tá jogando todos os jogos 90 minutos, E cara. não tem substituto. Ele não tem substituto. Era o Cleiton, que voltou pra Portugal, já meteu até gol lá em Portugal, Ave. né? Pelo Rio Ave. Não é surpreendente. Agora, acho que quem sou eu pra dar pitaco na parte física, eu não tenho conhecimento sobre o assunto, mas acompanhando aqui de fora, eu acho que o Vasco perdeu o timing de poupar o Verratti, né? O Vasco foi completo para aquele jogo contra o Grêmio em Chapecó, onde as condições Aquela lama. do campo Sim. não eram favoráveis. O Vasco não poupou ninguém ali. Ainda botou Vasco, o Coutinho de titular naquele Coutinho jogo. titular. O Vasco foi jogar a Copa do Brasil, não mexeu no elenco, não fez um rodízio no elenco. Aí foi poupar contra o Bragantino no Campeonato Brasileiro. Achei que foi uma gestão de elenco incompatível com as prioridades do clube na temporada. O Atlético Goianiense acabou dando um trabalhinho, mas foi um trabalho muito mais pela incompetência do Vasco, que não fez bons jogos. Sim. Entre os jogos mais fáceis que o Vasco tinha para passar numa fase da Copa do Brasil, certamente seria um jogo contra o Atlético Goianiense, mais até do que o do Fortaleza na fase anterior. E agora tá pagando o preço disso. Isso porque o Vasco não tem nem a Libertadores ou a Sul-Americana, né? Pra ser mais uma competição. O Gabriel Duarte perguntou, o Vasco não joga pela Sul-Americana? Não ia enfrentar o Nuevo Horizontino? Não tem esse time, irmão. E uma piada sem graça. A piada ruim. Horrível da Gabriel Duarte. Foi o ruim. Vasco não vai jogar. Eu gostei, cara. Eu sei que você gostou. E isso vai facilitar um pouquinho essa recuperação mais rápida desses jogadores. Mas é óbvio, é uma questão de montagem de elenco. Se você não tem um reserva pro Verratti, o Verratti é tão importante pro time que ele tem que jogar os 90 minutos de todos os jogos, e em algum momento isso vai pesar. Ele ficou no banco contra o Bragantino, e aí ele teve que entrar porque o Vasco estava perdendo o jogo, por exemplo. Então isso, infelizmente, vai acontecer E com foi frequência. importante no empate, né? Foi, né? Ele faz o pivô pro gol do Adson, né? Enfim. E participou do gol também contra o Atlético Goianiense, né? Sim, exatamente, né? E ele faz um gol contra o Atlético Goianiense no jogo da ida também, que coloca o Vasco no confronto. O Vasco poderia ter saído com a derrota naquele jogo. É uma pena, mas é previsível. Esses caras estão jogando muito, não tem muito em quantidade, né? E não tem reservas à altura. Que bom que o Vitor Luiz encaixou, né? Porque se o Piton realmente não voltar, pelo menos o Vitor Luiz tá dando conta do recado por ali. Eu gostei da atuação do Irmão, Vitor Luiz no último sábado. Poupa o cara, deixa ele fora do jogo contra o Criciúma. É um jogo importante, claro que é, mas, cara, pensa no restante da temporada. Vai perder por um jogo, mas pelo menos o cara vai descansar e vai ter aí o resto da temporada pra, né, poder dar o seu máximo. É uma pena que o Vasco só tenha esse jogador, né, como titular, né, um jogador pra fazer gols ali, mas eu pouparia pra esse jogo sim. Eu só acho o seguinte, você tem que escolher melhor o jogo que você vai poupar. Pois é. Entre poupar na ida contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil e Sim. no jogo contra o Bragantino pelo Brasileiro, eu sou mais pontuar no Campeonato Brasileiro. Entre poupar contra o Grêmio naquela condição do campo E não foi poupado. e poupar contra o Bragantino, eu prefiro poupar num jogo em que a derrota é quase que certa por conta das condições do gramado. Ainda teria até a desculpa, a justificativa, né, gente? O gramado foi ruim. O gramado atrapalhou muito. Tem a gente um não ia jogo. se arriscar nesse gramado. Tem um jogo que o Vasco poupou quase todo mundo e ganhou, que foi contra o Inter lá no Beira-Rio. É né? verdade.